A Associação Tocando em Frente tem o canal do Clube do Livro. Aqui você encontrará diversos títulos com acesso gratuito. Inscreva-se já e compartilhe. Seja bem-vindo e boa leitura! Leme, capítulo 69. Recordo-me dele em cima do escadote. Nunca conheci ninguém que passasse tanto tempo em cima de um escadote. Subia até ao último degrau e punha-se numa posição que exigia muito equilíbrio. Às vezes, apoiava-se apenas numa das pernas e a outra ficava esticada, como se ensaiasse um movimento de patinagem artística. Eu chegava à sala e lá estava ele, no topo do escadote, nas alturas, com uma concentração imperturbável. Pendurava quadros ou esculturas, fios, reparava pedaços da parede ou do teto, trocava lâmpadas. Era a sua maneira de pôr ordem na vida. Esta imagem dele, esguio e gracioso em cima do escadote, contrasta violentamente com a dele a pontapear o mesmo escadote um dia após um telefonema. Lembro-me do tom de voz a subir na chamada e de vê-lo atirar o telefone fixo para o chão. Depois acelerou pelo corredor até a cozinha, onde toda a sua fúria foi direita ao escadote, que caiu com estrondo e me sobressaltou. A curiosidade levou-me a ir espreitar. Dei com ele completamente desvairado, a pontapear o escadote sem parar, o que provocava um barulho ensurdecedor. Fugi para o quarto e fechei-me lá dentro, a desejar que aquela luta parasse. Capítulo 70. Uma vez toquei a campainha e a minha mãe abriu-me a porta de óculos escuros. Era de noite. A primeira coisa que ela me disse foi: "Não te assustes." Eu assustei-me. As manchas roxas apareciam por baixo dos óculos, o lábio estava inchado e a cara deformada por causa dos hematomas. É uma das imagens mais marcantes da minha vida. Capítulo 71. Os tempos que se seguiram à separação definitiva foram duros. Tive de empurrar a minha mãe para fora dali. Ela pegou nas poucas forças que lhe restavam naquele momento para conseguir sair. O Paulo continuou na casa. Não saiu de lá até ao fim. A depressão tomou conta da vida da minha mãe e a alienação da minha. Foi uma espécie de ressaca de todos aqueles anos. Saltitamos de casa em casa, rodeadas de caixas de cartão por todo lado. O fogão não funcionava, encomendávamos comida todos os dias e, apesar do alívio de nos termos visto livres do Paulo, sentíamos-nos desamparadas. A minha mãe passava o tempo todo na cama. Eu sentia-me mais perdida do que nunca. Decidi estudar literatura na faculdade e era feliz nas aulas com o que aprendia, mas tinha medo do futuro. Continuava a fazer de tudo para não estar em casa e enchia os meus dias com programas e atividades. Nessa altura, o Paulo mandou-me um e-mail. Estou mesmo muito triste por a sua mãe e a Madalena terem saído daqui e acho que foi um erro terrível. O futuro dirá se tenho razão ou não, muito embora a vida não pare. Novas coisas hão de vir aí. Beijinhos, Paulo. PS. Aluguei uma casa ao ano em São Pedro. Capítulo 72. O Paulo montava a árvore de Natal mais impecável que se possa imaginar. Colocava os enfeites milimetricamente como se o resultado fosse uma das suas esculturas. Demorava horas, coordenava as cores das bolas e criava uma simetria perfeita de ornamentos e luzes. Podia ser a árvore de Natal de um hotel ou de uma loja. Fazia embrulhos perfeitos com laços magníficos e construía pequenas torres de presentes à volta da árvore.
As árvores de Natal que eu montava com a minha mãe ficavam sempre com um aspecto meio depenado. Por mais que nos esforçássemos, seria impossível atingir aquele nível de perfeição. As que faço agora sozinha também ficam bastante desarmoniosas. Não encontro maneira de as luzes ficarem devidamente dispostas à volta da árvore. No Natal seguinte à separação, o Paulo mandou-me mais um e-mail a desejar Feliz Natal, com a fotografia de uma árvore de Natal pendurada no teto, virada ao contrário. Estava em cima da mesa de jantar, de pernas para o ar, como se fosse um candeeiro. O topo da árvore ficava a milímetros da mesa, dando a impressão de que era um centro de mesa gigante e suspenso. E a árvore estava toda enfeitada. Mesmo virada ao contrário, não havia uma bola ou fita fora do lugar. Aquilo era verdadeiramente bonito. A sensação que tive ao receber esta imagem foi a de que ele estava melhor do que nunca, enquanto eu e a minha mãe vivíamos no meio do caos. No primeiro Natal que passava longe de nós, ele superou-se e fez uma árvore ainda mais extraordinária do que as que fazia enquanto vivia conosco. Capítulo 73. Na última vez que o vi, eu tinha 18 anos. Foi num casamento. Não o via desde a separação, meses antes. Tentei evitá-lo, mas tinha vontade de falar com ele. As duas forças debatiam-se dentro de mim. Cumprimentámo-nos. Ele enterneceu-se ao ver-me. Tinha lágrimas nos olhos. Procurei ceder à tentação de me comover, inclinação que existia e talvez ainda exista em mim. Não fui muito bem sucedida na tentativa de o evitar. Ele disse-me, olá, miúda, e percebi que tinha urgência em transmitir-me uma notícia. Descobri que sou bipolar. Ele precisava que eu soubesse. Tirou do bolso uma caixinha e abriu-a para que eu visse os remédios. Garantiu que tomava medicação e que estava muito melhor. Olhei para a caixinha e olhei para ele. Tentei desenvencilhar-me daquela situação e evitei-o durante o resto da festa. Mas aquele momento causou-me raiva, angústia e pena. Eu não sabia o que era bipolaridade, mas sabia que ao longo dos 12 anos em que vivemos juntos, ele nunca quis dar um nome aos seus comportamentos. Tudo se justificava pela razão que tinha acerca de tudo, sempre inquestionavelmente. Fiz uma pesquisa sobre bipolaridade. Várias coisas passaram a fazer sentido. Outras tantas não. Fiquei sempre na dúvida sobre o que era causado pela doença e sobre o que era a natureza dele. No dia em que me mostrou a caixinha, o Paulo procurou desembaraçar-se da responsabilidade, colocando-a toda na doença. A minha raiva nos tempos seguintes foi direcionada para a caixinha dos remédios. Pensei que ele poderia ter se tratado muito antes e poupado tanto sofrimento a tanta gente. Irritei-me com ele e com a sua satisfação por ter descoberto a causa de tudo. Irritei-me por ele ter vindo dizer-me que estava curado depois de tanto tempo doente. Mas não era claro o caso. Não só ele não estava curado, como provavelmente a caixinha não teria resolvido todos os problemas. Soube que também se zangava com a caixinha, que não tomava sempre a medicação, que por vezes a misturava com outras substâncias. E soube também que continuava a fazer o mesmo, com a mesma violência. A agressividade dele, a insatisfação dele, as obsessões dele eram muito maiores do que aquela caixinha. Capítulo 74. O Paulo perguntava-me desde muito nova o que pensava fazer da minha vida. Era preciso fazer alguma coisa da vida. A minha vida não estava feita. O Paulo, sim, tem a vida feita. Ele agora está verdadeiramente finalizado.
Eu permaneço inacabada e incompleta. Capítulo 75. Eu devia ir para fora e fazer pela vida. Esta foi uma ideia que o Paulo sempre me transmitiu. Portugal não era um país decente, era um país miserável, e ele dizia que eu tinha de ir para os países por onde ele próprio tinha passado. A maioria dos e-mails que me escreveu dizem respeito a este assunto. Enviou-me dezenas de links para programas acadêmicos e bolsas. Escolhi ir para Roma através do programa Erasmus e já tinha anunciado este destino. Mas inscrevi-me simultaneamente numa bolsa de estudo para o Brasil e fui aceite. Não demorei muito a optar pelo Rio de Janeiro. A viagem representava aquilo com que sonhei durante muito tempo, ir embora. Não falava disso a ninguém, mas sentia-o com muita força. Tinha 18 anos e a esperança de que, mudando de hemisfério, pudesse mudar a realidade. Soube que o Paulo achava um disparate a minha ida para o Brasil. Disparate era uma de suas palavras. No voo de ida, encostada à janela do avião, lembro-me de pensar que a minha vida era uma sequência de disparates. Enquanto o avião descolava, senti que aquela era uma oportunidade para, de certa forma, conseguir descolar de todos aqueles anos. Capítulo 76. O apartamento para onde fui viver no Rio de Janeiro ficava no bairro do Leme. Ali começa o calçadão. O Leme é uma espécie de antecâmara de Copacabana. Na areia, num bloco branco enorme erguido entre coqueiros, lê-se Posto 1. Aquele sinal deu-me a sensação de começo. Ia todos os dias à praia do Leme. Mergulhava todos os dias no mar. Planejei ficar 4 meses no Rio de Janeiro. Fiquei 4 anos. Não conseguia voltar. Falava com a minha família por videochamada. Via-os muito pálidos, meio fantasmagóricos, de camisolas de gola alta, e sentia que tudo aquilo pertencia ao passado, como um filme a preto e branco. Fui prolongando o mais possível a minha estada. O Paulo continuava a mandar-me e-mails preocupadíssimo com a minha escolha. Num deles escreveu: "O Brasil não é porta de entrada para nada. Hoje em dia, gastar a vida em atividades de mera ocupação, sem grande objetividade, constitui-se num enorme desperdício de tempo, e ainda mais grave, numa quebra numa carreira que até agora parece muito promissora. Errar do latim é andar sem destino, vagar, perder-se. Era o que eu estava a fazer no Rio de Janeiro. Fui deixando o tempo passar." Capítulo 77. Tenho o pedido de amizade do Paulo pendente no Facebook até hoje. Paulo enviou-te um pedido de amizade. Depois de morto, ali permanece este pedido. Eu estava no Brasil quando apareceu a notificação. Acho significativo nunca ter aceitado o seu pedido de amizade, mas pensando bem, também nunca o rejeitei. Deixei-o ali pendente. Às vezes, por curiosidade, ia espreitar o seu perfil. Numa das fotografias, o Paulo aparece sentado no sofá da casa que fora nossa, onde ele permaneceu com o cão aos pés. Conseguiu o cão. Noutra, estava de bigode. Nunca teve bigode enquanto viveu conosco. Lembrou-me a antiga fotografia dele de barba. O Paulo do passado era barbudo e cabeludo. O do meu tempo era impecavelmente barbeado e careca. Pelos vistos, o Paulo do futuro usava bigode. Capítulo 78. No ano em que morreu, ele criou uma página de Instagram e começou a seguir-me. Nunca me tinha apercebido do impacto do verbo seguir até ele o fazer. Saber que ele me seguia não me tranquilizava. A página ainda existe,
As páginas continuam vivas quando as pessoas morrem. Tem apenas 9 posts e parecem frames de um filme de terror. Abri-a agora enquanto escrevo. Todas as fotografias foram tiradas por ele. Uma mostra um gato branco em cima da mesa da sala de jantar, com um candelabro ao lado. O gato olha para a câmara. Outro é de um quadro que ele fez com o desenho de um pênis ereto ao lado de uma vagina. Na moldura de madeira, em cima do quadro, estão bonecos em miniatura de personagens do Tintim. Há um vídeo de um cavalinho de madeira a baloiçar atrás do que parece a estátua de um urso gigante. Outra é de uma caixa de música com uma minúscula bailarina. Outra é da sala, com um dos seus espelhos que deformam o reflexo. Encostado ao espelho, vê-se um esqueleto. Todas as fotografias são escuras e mórbidas. O seu feed é assustador. Retrata o ambiente em que ele vivia. O último contato que recebi dele foi uma mensagem de Instagram enviada 2 dias depois de a minha filha ter nascido. Dizia: "Então, parabéns." Quando a minha filha tinha 2 meses, eu estava a dar de mamar sentada no sofá e recebi a chamada que me avisou de que ele tinha morrido. Capítulo 79. Acabou com o seu sofrimento. Fê-lo ele, só podia ser assim, jamais deixaria que acabasse em um trabalho por si. Até mesmo o penoso trabalho de viver. Ele fazia questão de terminar cada um dos seus trabalhos. Senti como a minha primeira morte. Minha morte no sentido de possuir uma morte. Nunca tinha perdido alguém próximo, e só àquela altura percebi que ele era demasiado próximo. Chorei muito. Foi um alívio tão grande quando ele desapareceu da nossa vida. Foi uma dor tão grande quando ele desapareceu da vida. Capítulo 80. O velório do Paulo foi diferente dos outros. Sempre ouvi dizer que nos velórios só se ouvem coisas maravilhosas acerca da pessoa falecida. No dele, não. Cruzaram-se olhares que me lembraram os dos jantares em que ele fazia cenas. Num certo sentido, era como se aquele momento fosse mais uma das suas cenas. Alguém comentou: "Tinha de ser, tinha de estragar o verão a toda a gente." Leme, capítulos 69 a 80. No capítulo 76, na seguinte frase temos: "Falava com a minha família por videochamada, via-os muito pálidos, meio fantasmagóricos, de camisolas de gola alta." Nesse caso, não é camisola de roupa de dormir. Camisola seria blusa de frio, um suéter de gola bem comprida por causa do frio. Então, como ela os via pela videochamada, dizendo que eles pareciam fantasmagóricos, é porque estavam com muito frio e eles não tomavam sol, então tinha essa aparência.